Bem-vindos! Você está ouvindo ao Pode Curiar. E aí eu acho que tem coisas que a gente já fazia que podem ser retomadas, mas talvez seja bem o momento da gente ouvir a garotada, sabe? E aí, agora que não tem o celular, que vocês estão aí no pátio, o que vocês estão sentindo falta? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao primeiro episódio do Pode Curiar de 2025. Nesse primeiro episódio, a gente falou sobre a lei que está dando o que falar nas escolas, que é a Lei 15.100, que vai discorrer sobre a utilização por estudantes de aparelhos eletrônicos nas escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A lei já entrou em vigor e a gente destaca aqui alguns principais pontos dela. Essa lei visa regulamentar o uso de aparelhos eletrônicos pessoais em escolas públicas e privadas da educação básica, com o objetivo de proteger a saúde mental das crianças e adolescentes e assegurar espaços adequados nas escolas para que mais interações ocorram entre os estudantes. A lei fala também sobre a proibição do uso do dispositivo eletrônico durante as aulas, recreios e intervalos, salvo em situações de estado de perigo, estado de necessidade ou caso de força maior, ou ainda o uso em sala de aula para fins estritamente pedagógicos ou didáticos, conforme a orientação dos profissionais de educação. A lei também vai trazer que a escola deve criar estratégias para tratar o sofrimento psíquico e conscientizar sobre os riscos do uso excessivo de tela. Para esse episódio, a gente contou com a participação da Sabrina e do Douglas, que discorreram um pouquinho sobre essa repercussão na lei nos primeiros meses do ano, e também a gente falou sobre o quanto a tecnologia não deve se esgotar nela mesma e o quanto é importante a gente usar essa lei para discutir sobre o uso das redes sociais para fora da escola, ou seja, ter os estudantes também como vetor de conscientização para as famílias e para a comunidade de forma geral. Então, a ideia é a gente aproveitar esse momento dessa lei para colocar a discussão a nível maior sobre o uso dos celulares e das redes sociais pelos estudantes. Então, é um momento de ouro para a gente falar sobre essas discussões. Na conversa de hoje, a gente também abordou a importância da formação continuada dos professores nessa temática e também a importância da aproximação com as famílias para esse processo, principalmente para esse período de adaptação em que os celulares estão proibidos da escola. Vem curiar com a gente como foi esse papo. Para o papo de hoje, a gente vai receber aqui a Sabrina e o Douglas. Então sejam muito bem-vindos ao Pode Curiar. A Sabrina Teixeira é professora da Rede Municipal de Educação de São Paulo desde 2008 e diretora regional do Sindicato dos Professores de Educação do Ensino Municipal. Atua hoje no CEL Butantã como POED, professora orientadora de educação digital. O Douglas Calisto é jornalista, mestre e doutor em Ciências da Comunicação pela USP, professor de Comunicação e Linguagens da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor visitante de Comunicação Social da Unicamp, pesquisador do Grupo de Mediações Educomunicativas, o MECOM USP, e pesquisa Tecnologias na Educação, Cybercultura e Educação, Algoritmos e Linguagens Digitais no contexto da educomunicação. Para os dois se apresentarem nesse papo de hoje, eu vou pedir para que cada um se apresente contando uma história que já viveu com o uso do celular em sala de aula. Sabrina, pode contar a sua história e seja muito bem-vinda. Obrigada, Adriana. O que me veio foi a lembrança de um projeto que eu fiz com adolescentes ali, 12, 13 anos, e era sobre fotos em perspectiva, aquelas fotos que você consegue fazer a pessoa menor na sua mão, né? Então eram fotos desse tipo. E para garantir a acessibilidade para todo mundo, eu fiz com o tablet da escola. Então eles em trios, né? E aí com o tablet eles tinham, depois de entender como que se faziam essas fotos, eles tinham que tentar ali fazer as fotos. Mas aqueles que tinham celular queriam professora, mas deixa eu fazer no meu celular. E eu falava, não, olha bem, nós vamos comparar as fotos depois, nós vamos olhar a luz, não sei o quê. Olha o desafio, vocês têm que fazer com esse tablet, nessa qualidade, todo mundo igual, né? E aí eu tive momentos engraçados, assim, delas tentando burlar e fazer, né, ali com o seu próprio celular. E aí depois eu fui vencida, né? Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um processo com tablet, e aí no final eu deixo vocês fazerem com o celular
celular de vocês para vocês levarem as fotos para casa e tal, porque as fotos ficaram muito divertidas, assim, eles fizeram fotos bem, bem interessantes com essa coisa da perspectiva. Então, essa é uma história que me veio aqui na cabeça. Que demais, já fiquei curiosa para ver essas imagens, né, em perspectiva, bom demais. Bem-vinda, Sabrina. Agora vamos falar com o Douglas. Seja muito bem-vindo, Douglas. As pessoas me conhecem como Dodô Calixto, é um prazer estar aqui. E eu lembrei de uma história, o ano passado, eu faço muitas formações, né, de comunicação e educação, educomunicação em escolas públicas, né, sobretudo em regiões periféricas, né, inclusive trabalhando com poetas. E eu fui convidado para uma escola uma vez para fazer uma atividade com os pais. Então, a comunidade escolar gostaria de conversar com os pais sobre tecnologias, muitas reclamações, né, de vício, circulação de conteúdos proibidos, agressões, e eu fui lá fazer uma formação com esses pais, né? E eu estava trazendo o argumento que geralmente eu sempre levo, que é, poxa, a gente precisa conhecer o universo cultural dos estudantes. Quando a gente fala de tecnologias na educação, é só uma abstração. Na verdade, o que acontece é os alunos circulando informações, códigos simbólicos, memes, enfim, nas redes sociais. Eu falando isso para os pais, tá? Falando lá que a gente tem que incorporar o universo cultural dos estudantes no currículo, a gente não pode excluir, né, a vivência e aquilo que eles conversam e tal. Um pai pega o celular, e aí tá a minha história. Legal, viu, Dodô? Isso tudo aí que você está dizendo, eu vou colocar aqui para você. Isso numa sala, chama 30 pais, né? Uma sala. Vou colocar aqui uma música que faz parte do universo cultural da minha filha, e eu quero ver como é que você vai colocar isso no currículo, né? Pegou o celular dele, abriu o Spotify e colocou uma música, mas era um funk proibidão, absurdo, né? Assim, absurdo para o ambiente que a gente estava ali, que causou realmente um grande alvoroço. Essa é a minha história. Eu acabei de lembrar, né? Você pediu aí uma história, né? Não foram os alunos utilizando, foram os pais nesse movimento contrário, né? Trazendo o universo cultural. Olha aqui, minha filha, o que ela escuta. Me diz o que eu faço com isso. Boa, Dudu, acho que você traz um aspecto importante aqui, que acho que, inclusive, é um dos caminhos, né, que a lei abre esse diálogo, é também para pensar na relação, né, desses estudantes com os aparelhos celulares e com a internet, num ambiente mais amplo também, né? Então, acho que também de conscientização com os pais e das famílias sobre a quantidade de coisas que eles têm acesso, né, nesse universo todo online. Então, acho que a lei vem nesse momento importante para a gente discutir sobre essas questões também, né? Porque os pais, às vezes, muitos momentos, eles querem mais orientação, né, sobre como ajudar os estudantes, né, os seus filhos, nessa imensidão de conteúdos online e que muitas vezes eles não conseguem acompanhar tão de perto, né? Acho que era o caso desse pai, por exemplo. Então, acho que é uma boa história para a gente trazer aqui para discutir também e como a lei visa trazer diálogos para essa frente também. Então, acho muito bacana as duas histórias que vocês trouxeram de diferentes aspectos. Acho que se complementam aqui e materializam um pouquinho, né, do que essa lei coloca. Então, para a gente começar aqui alinhando expectativa, Sabrina, conta para a gente quando e onde esses dispositivos estão proibidos nas escolas e em quais situações o uso desses aparelhos é permitido, segundo a nova lei. Primeiro, eu queria dizer que eu acho que a lei, ela traz um clamor dos professores de algum tempo. E, claro, ela vem embasada em estudos em outros países, em outros estados que já fizeram a experiência de restringir o uso do celular nas escolas e tiveram resultados positivos. A legislação, ela restringe o uso na sala de aula, no recreio e nas demais espaços ali da unidade escolar. E ela coloca onde é possível e quais as situações que são possíveis você abrir uma exceção e ter o uso do celular. Então, para fins pedagógicos e didáticos, então, se o professor solicitar, né, e for para um fim pedagógico, pode ser utilizado. Para garantir acessibilidade, então, uma criança que tem uma dificuldade e por isso ela precisa usar um equipamento eletrônico, então, uma pessoa com baixa visão e precisa usar ali o celular ou, às vezes, o tablet para ampliar, né, a letra. Então, nesse caso também está garantido. Para atendimento de condições de saúde do estudante e para garantia dos direitos fundamentais. Outra questão que coloco que é uma preocupação dos pais, que é na chegada e na saída do estudante, antes
do início da aula e no término da aula. Nesses casos, está permitido o uso do celular, mas a família precisa entrar em contato com a direção da escola e aí eles vão se organizar, né, de como proporcionar que esse uso seja feito de forma a não atrapalhar a dinâmica da sala de aula e, de fato, favorecer, né, de fato, ali avaliar se aquele estudante precisa mesmo daquela ferramenta durante as aulas. Porque alguns estudantes chegaram pensando assim, não, mas lá no corredor eu vou poder usar. E não, né? A perspectiva é de que, inclusive, os estudantes reduzam essa ansiedade pelo uso do celular. Então, que naquele momento ele esteja desconectado. E aí tem um dado que eu achei super interessante, de que quando seu aluno vai lá zapear, olhar o celular, ele demora 14 minutos para voltar na sua atenção plena, para conseguir aprender, absorver outros conhecimentos que não seja aquele ali que estava relacionado ao celular. E vamos pensar que, em geral, as aulas têm duração de 45 minutos, se for uma dobradinha, tem duração aí no máximo de 1h30, perder 14 minutos toda vez, né, que você olha no seu celular é muito tempo. E muitas crianças, só do fato do celular estar ali do lado, tem aquela ansiedade de, ai, quero ver, né, vibrou, chegou uma notificação, e tudo isso gera uma perda de atenção aí para as aulas. Bom, eu posso fazer uma contribuição para pensar um pouco esse elemento da ansiedade, que de fato, isso que a Sabrina discutiu é fundamental. E eu estou dizendo isso porque a gente tem uma tendência de falar da proibição dos celulares na escola como se esse fosse um problema único, exclusivo dos estudantes. Esse é um problema geral da sociedade, do mundo que a gente vive, que promove a ansiedade, né, que a gente fique conectado o tempo inteiro, porque esse é um negócio bilionário. E eu acho que o desenvolvimento de uma consciência crítica sobre esse fenômeno é um passo importante. Então, acho que o conhecimento geral sobre o funcionamento das plataformas é decisivo para que os alunos possam, eles próprios, entenderem as consequências do processo. E eu tenho feito isso desde o ano passado, com formações, laboratórios, convidando os estudantes para entender por que você fica tanto tempo no TikTok. Por que você passa o dia inteiro pulando de stories a stories? Qual que é a razão, qual que é o interesse por trás disso, né? Quando a gente fala de educomunicação e educação midiática, tem um elemento concreto, né? Proibir o celular vem também na esteira desse processo, porém, a gente precisa de uma consciência mais crítica de tudo que envolve, né, a nossa relação com as técnicas, a nossa relação com o Instagram, a relação com o TikTok. Perfeito, Dudu. Acho que esse é um ponto legal para a gente pensar, e acho que é como é possível encarar essa lei também, de que ela é uma medida importante, né? Acho que até o ponto que a Sabrina traz, para acolher, né, o pedido dos professores, né, durante muito tempo, para de fato conseguirem melhor administrar, né, a sala de aula, mas também ela não deve se esgotar nela mesma, né? Então a gente não está falando só sobre proibir o celular na sala de aula, a gente está falando sobre um uso mais consciente de tudo que o celular nos conecta a, né? Seja a rede social, seja um uso crítico da inteligência artificial, das pesquisas no Google, né? Então existem muitas coisas boas, mas a gente precisa começar a conversar sobre elas na escola, né? Então acho que é legal que essa lei não se esgote nela mesma, né? Então que não pare nesse ponto de ser o celular pelo celular, né? Então, quero colocar aqui para vocês, quais são os principais desafios, né, nesse contexto aí todo que a gente está trazendo? Quais são os principais desafios para implementar, de fato, essas leis nas escolas e nas redes de ensino? Tem um fenômeno, quando eu disse, né, que era um anseio dos professores, a gente já vinha num processo de, inclusive, formar as famílias, de dizer que nós entendemos, né? Nós não podemos. Eu sou professora na escola pública, eu sei que muitas das famílias trabalham aí na escala 6x1, né? Tem uma dificuldade de estar com seus filhos muitas horas do dia, muitas vezes vê ali na hora da alimentação, né? Enfim, tem pouco tempo, e às vezes as telas são essa fuga. Mas a gente está nesse processo de dizer para as mães e dizer para as famílias o quanto as telas podem prejudicar o desenvolvimento das crianças e como procurar soluções simples e atividades simples que eles possam fazer em família, como, por exemplo, não usar o celular na hora das refeições,
né? Então agora nós vamos parar aqui, nós vamos nos alimentar e nós vamos todo mundo desligar o celular. Enfim, por quê? Porque a gente também tem recebido muitas crianças com, eu não sei se eu posso tipificar dessa forma, mas com certo vício nas telas. E as crianças neurotípicas é mais difícil, porque aí, por exemplo, quando elas chegam lá no laboratório de educação digital, elas ficam alvoroçadas porque elas querem o tablet, e o tablet elas sabem fazer, né? Passar o dedinho para cima. Só que lá a gente não quer que elas fiquem no YouTube e passando o dedinho para cima, né? A gente tem milhões de coisas para ensinar. E às vezes é muito difícil ensinar qualquer outra coisa, porque ela já está viciada nesse processo aí de satisfação, de rolar a barra para cima, né? Então a gente vem nessa toada de explicar para as famílias, mas isso não era suficiente, principalmente no caso dos adolescentes, para que eles deixassem o celular em casa, para que eles não usassem o celular na sala de aula. Então, vir a lei é uma coisa que nos ajuda, né? A formação vai ter que continuar, mas nos ajuda nos casos de indisciplina, nos casos, né, que persistem ali, que querem usar, inclusive muitas vezes para praticar cyberbullying com os colegas da própria sala. Então, nos ajuda ali, né, em minimizar essas questões. Porque tem um elemento que a Sabrina traz que eu acho assim brilhante, né? Quando a gente pensa o uso do celular, a apropriação do celular, né? Eu acho muito importante a gente pensar no contexto que a gente vive. A gente fala muito sobre essa questão do vício, meu filho não sai das telas, né? Só que a gente precisa lembrar que o direito ao lazer, o direito à cidade, o direito à rua, nos últimos anos, né, se converteram em algo muito, muito escasso para grande parte dessa juventude, dessas crianças. Né? Brincar na rua hoje é algo perigoso. Conviver em espaços que não são espaços domésticos, hoje é sempre uma questão tensa. Onde meu filho está? E muitas vezes a gente pensa nessa questão do vício, mas quais são as oportunidades de aprendizagem, de direito à cidade que a gente está garantindo para essa juventude? Sobretudo aquelas que moram, né, fora do centro expandido de São Paulo, para ficar aqui na cidade de São Paulo como exemplo. O que elas podem fazer, além de, né, de ficar na frente do TikTok? Porque para muitas mães solos, por exemplo, né, a criança ali no celular é um motivo de alívio. É um motivo de alívio porque ela pode ir lá fazer a comida, cuidar da louça e lidar com um pouquinho ali que ela tem de tempo. A questão do uso das telas tem a ver com a temporalidade dessas infâncias também, né? Então, eu acho esse elemento muito importante. O uso do celular nunca está dissociado da sociedade. Aliás, tem um dado muito interessante. Pela primeira vez, né, nos últimos 3 anos, pela primeira vez, as camadas mais pobres, digamos assim, da população brasileira estão acessando mais a internet que as camadas mais privilegiadas. As pessoas mais pobres do Brasil hoje acessam mais a internet do que as camadas mais privilegiadas. E qual é o uso da internet que elas fazem? TikTok, isso que a Sabrina está falando, de ficar rolando. Não é um uso qualificado de pesquisa, inovação, tecnologia. Não, é ficar rolando de um vídeo para o outro. Enquanto outras camadas, digamos assim, das classes médias e mais, digamos assim, privilegiadas, usam, mas eles vão para o clube, eles vão para o shopping center, gastar o dinheiro deles com uma boa sessão de cinema, enquanto as camadas, digamos, não tão privilegiadas assim, que não ficam no centro expandido de São Paulo, sofrem com uma cidade que não é amistosa, ela é hostil, ela é violenta, em diversas formas, né? E isso prejudica um pouco o desenvolvimento da infância e juventude, né? Elemento contextual que leva as crianças para frente das telas. Perfeito, Dô. Eu acho que é isso, assim, né? A escola, ela é esse espaço de discussão, mas que está muito maior, né? Então, a escola é um pedaço, né, da sociedade que a gente vive ali, mas que ela também, né, é vetor para a gente trazer essas outras discussões. Inclusive, tô puxando um dado aqui, né, da Tix Kids Online, que ela traz nessa última pesquisa dos dados divulgados em 2024, de que esses adolescentes e essas crianças, eles acessam muito mais a internet em casa do que em outros espaços, né? Então, isso também é uma responsabilidade não só da escola, mas das famílias. Qual o nosso papel aqui enquanto escola, o quanto a gente consegue orientar esses estudantes para que, assim como a Sabrina trouxe, eles sejam vetores de conscientização para a família, né? Em relação a fake news, a golpes, porque
se esses estudantes, né, estão aprendendo agora a mexer ter uma consciência crítica, né, sobre as redes sociais e sobre a internet, os pais, os avós têm pouquíssima fluidez digital no sentido de eles nasceram, viveram, né, sem as redes sociais e agora esse processo, né, das redes sociais e da internet surgiu. Então, é mais difícil muitas vezes entender essa questão, né, dos golpes e tudo mais. Então, os estudantes também têm esse papel importante de ser um vetor de conscientização para a família. Então, a escola tem um papel riquíssimo aqui para ajudar a conversar sobre algo que acontece em casa, que acontece no dia a dia, que acontece para além da escola. Mas a escola acaba abarcando essas discussões. Então, acho que a lei vem em um momento muito bom para a gente olhar mais criticamente, né, para as redes sociais, principalmente, né, mais para a internet e para as tecnologias como um todo também. E aí, pensando nesse processo, né, de que a gente precisa criar alguns protocolos e algumas normas para que isso funcione, para que essa lei seja aplicada, né, e para que todo mundo se envolva ali, que formações vocês acreditam que são necessárias para serem colocadas com os professores? Tem uma questão que é quando a gente fala, né, que é muito maior do que a escola. Então, como é um processo também de mudança de hábito, como que nós vamos engajar aí as famílias? Então, é uma coisa de como que os professores, porque como tanto a família, né, quanto a escola tem essa responsabilidade aí com a nossa geração aí que está chegando, então eu acho que o desafio maior é como a gente chega nos pais, porque os estudantes, claro que eles estão passando por um momento, para chegar aqui, eu perguntei para os meus amigos que estão dando aula no estado. Falei, e aí, como que tá? Eu vou participar de um podcast, queria saber como que tá a situação. Por quê? Porque o meu companheiro é professor de sociologia. E eu sei que com os mais velhos é sempre mais difícil essa questão do celular. Ele, inclusive, fazia relatos assim de meninos que passavam 100% do tempo da aula jogando no celular e não tinha diálogo, não tinha convencimento, não tinha aula que fazia, né, inclusive vício aí nas bets, nessa coisa dos jogos pagos, né? E aí, o que eles disseram, né? Que eles têm um receio de que agora, no começo, a direção, a escola está pegando firme, né, ali de o aluno não desrespeitou a regra, toda escola teve que fazer um regimento interno. Então, assim, na terceira vez vai para a direção, chama a família, né? Então, os detalhes, cada escola teve que fazer o seu. E uma das coisas que o Estado fez foi dizer que não era para ficar na mochila, que era para ter um lugar para ficar o celular. Mas não leva em consideração que os professores não estão lá para vigiar o celular caríssimo que o aluno tem, né? O outro, cada um com a sua marca, cada um do seu tipo. São coisas de valor, né? E são coisas pessoais, assim, não dá para a gente ficar, não é o nosso papel ficar nessa fiscalização. Mas o nosso papel é conscientizá-los, né? Do quanto isso é ruim, do quanto isso piora a aprendizagem deles. Mas chega no momento que se o adolescente ali não aceita guardar o celular, ele vai para a direção. E a direção tem um lugar lá para guardar o celular e entregar no final do dia. Então, mas eles têm um receio, por quê? Porque o número de profissionais na escola, ele não é suficiente. A gente já tem um número de profissional reduzido, né? Muitas aulas, pouco tempo de planejamento. Então, assim, que esses profissionais não deem conta de ficar o tempo todo fazendo esse trabalho. Então, a gente vai ter que ter um processo, assim, de formação com as famílias, de formação dos professores e dos estudantes. E aí eu acho que o Grêmio Estudantil tem um papel muito importante, porque se a gente consegue ali convencer essa garotada do Grêmio, uma conversa de estudante para estudante, muitas vezes vale mais do que 1000 palavras nossas. E aí eles conseguem ali no diálogo convencer os colegas. E tem muitas crianças já vendo benefícios disso, né? Muitos adolescentes falando. Eu vi uma reportagem, uma adolescente que chegou nova na escola e ela falou: eu cheguei nova, como não tem celular, eu já tenho amigos, eu já me envolvi aqui na escola. Se eu tivesse com o celular, possivelmente eu teria passado o tempo todo ali no celular conversando com as minhas amigas da outra escola durante o horário da aula.
e não estaria interagindo e olhando para o meu redor, né? Para aquilo que está acontecendo na minha volta. Então, eu acho que é um papel aí, essa formação vai ter que ser de todo mundo, sabe? Vai ter um papel bem importante envolver todo mundo para que a gente mude um hábito, né? Respondendo a primeira pergunta, bem rápido, tá, Adriana? Sobre formação, eu fiz parte por um certo tempo aqui da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo de um núcleo de educomunicação. A Prefeitura de São Paulo, além dos POEDs, que cumprem um papel, no meu entendimento, decisivo, tem também um núcleo de educomunicação que tem como objetivo a formação continuada dos professores, né? Então, são editais abertos, né, para a criação de cursos de tecnologias na educação, podcast na educação, produção de audiovisual na educação. E está aí um elemento interessante que a Sabrina também mencionou. Romper com a lógica de uso das tecnologias, dessa coisa de passar o dedo de story para story, né? Que os poetas já fazem isso de uma forma muito mais estruturada. E aí a educomunicação entra nesse sentido de contar boas histórias, reconectar com a comunidade, escutar a memória e a tradição oral do bairro, né? A educomunicação como um eixo de articulação do currículo, da vida dessas crianças, desses adolescentes, desses pais, desses educadores e educadoras que lá estão, né? Ou seja, uma formação continuada, uma formação docente que mexe com a vida, não mexe com a técnica, mexe com a vida, mexe com as histórias, reconecta com a pessoa que está do lado, com o bairro, com os problemas reais, né? Então, evidentemente que eu estou dando aqui um senso mais criativo, né? Um senso mais abrangente do que as formações que a gente precisa ter, de fato, com o que está no dia. O celular está proibido, o que fazer? É lógico que a gente precisa responder isso. A gente precisa de formação continuada que atenda exatamente a necessidade dos professores, que, como a Sabrina bem disse, né, eles que levaram essa pauta, precisamos atender aí. Ótimo, mas, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, com a SME, tem um circuito de formação da comunicação no sentido muito mais abrangente, que pensa na sociedade contemporânea e suas questões, que eu acho que também a gente deve colocar nesse momento, já que é isso que vocês falaram, né? Estamos debatendo, temos uma oportunidade. Ok, o celular está proibido. Mas e aí? Tem tantas outras questões importantes que vêm nessa esteira que eu acho que a gente deveria também colocar uma luz aí. E pensando no papel desse professor, que muitas vezes, né, pode estar sobrecarregado, né, como a gente sempre pontuou aqui, né, então o professor geralmente já vem com uma carga muito grande, mas como esse professor que está agora, né, fazendo valer essa lei na sala de aula, como ele pode utilizar esse momento para oportunizar uma melhor dinâmica da sala de aula, pensando em engajamento dos estudantes, pensando em atividades com mais troca entre eles, como que o professor que está empolgado com essa novidade pode usar isso para canalizar de maneira a melhorar essa relação com os estudantes na sala de aula, dentro da matéria dele, né, e na escola no geral. Eu fico maravilhada quando eu olho para os projetos de Educom da rede, né? Na educação infantil, a gente tem produção de podcast, a gente tem rádio escola, a gente tem imprensa jovem, os professores, né? E aí das várias disciplinas, das diferentes disciplinas, agarram essa oportunidade de fazer esse trabalho com as crianças que elas se empenham e gostam muito. O que eu acho que sempre foi um fator, toda vez que, com a pandemia, a gente teve esse movimento de o professor tem que se reinventar, a educação tem que se reinventar. Então, sempre vem uma certa carga, vamos dizer assim, né, para os professores. A gente fala de qualidade na educação, de melhorar a aula para as crianças, e não fala do mais importante, que é reduzir o número de alunos por sala, porque o professor vai dar uma aula muito melhor e vai conseguir atender individualmente as crianças se tiver menos alunos na sala. E hoje tem um limitador, mesmo para o professor mais empolgado, que é os 35 alunos por sala. Isso eu estou falando da rede municipal, mas quando você fala do estado, tem 40, 50 alunos por sala, que com adulto na universidade já é difícil, né? Imagina com adolescentes, que é próprio deles, não é porque assim, essa geração
desrespeita mais, às vezes tem uma coisa assim também, não, é próprio da idade, né? Se pegar os nossos pais, nós mesmos, né? Lembrar aí na nossa adolescência como a gente era, a gente não sentava lá na cadeira bonitinho, né? E ficava observando. Então, eu acho que tem esse desafio, assim, espero que desmistificando essa coisa da tecnologia, que ela não vai ser a salvadora e que ela não veio para substituir o professor. E aí, na pandemia, isso ficou muito claro, né? Eu acho que boa parte das famílias passaram a ter um outro olhar sobre os educadores, né? Sobre os professores, ao se deparar com a dificuldade ali, né? Do filho estar de frente à tela, ouvir, e ver que as aulas, elas não são um processo passivo. Os professores e professoras têm o tempo necessário para agarrar essa oportunidade de que agora os estudantes estão olhando um no olho do outro novamente, né? Será que eles têm esse tempo? Será que eles têm tempos de reformular, né, o currículo para atender essa nova demanda, né, de uma nova forma de interação, que não é mais aquela desconcentrada, aquela abstrata, mas é agora uma dinâmica mais viva? Os professores têm tempo? Temos uma questão de tempo, né? E os professores também têm o seu tempo, né? O seu tempo de lidar com as suas ansiedades, de lidar com as questões de saúde mental, de lidar com a sua qualidade de vida, né? Dessa vida sobrecarregada das cidades que a gente tem, né? Enfim, estou dando mais aqui um elemento de contexto, né? Eu gosto de fazer isso, né? Vocês perceberam? Pensar um pouco esses elementos de contexto. Perfeito, Dudu. Acho que você traz um ponto, né, que a gente sempre levanta aqui, de que o professor ele não é o único responsável e a pessoa que vai salvar tudo, né? Não é. A gente já sabe, né, da carga gigante que tem o professor. E acho que nesses casos, né, do ponto que vocês foram trazendo, acho que é chover um pouco no molhado no sentido, né? A gente precisa cobrar formações continuadas, né, para os professores nessas temáticas, nessas e outras temáticas, principalmente nessa questão. E pensando que o tempo do professor é sempre muito corrido, tem sempre muitas demandas, eu deixo aqui uma super recomendação de 2 episódios que a gente falou no podcast, que acho que podem ajudar a dar mais contexto e dar mais exemplos práticos para os professores, que foi o episódio onde a gente fala de educação digital e o episódio que a gente fala sobre tecnologias na educação. Então, acho que esses 2 episódios são conversas, né, de 1 hora mais ou menos, que a gente vai trazer muito repertório para os professores sobre como olhar isso criticamente. Em educação digital, a gente vai falar bastante de como olhar para isso das redes sociais e como a gente pode trazer essa discussão para dentro da sala de aula. Eu acho que agora isso faz muito sentido e os professores podem consultar aqui também, né, as postagens no blog da Curiós, que a gente tenta ser o mais prático possível para repertoriar esses professores, porque a gente sabe que o tempo é um limitador significativo quando a gente olha para a carga docente que já é sempre muito atarefada. E agora, gente, encerrando, né, indo para o nosso desfecho aqui, queria perguntar de vocês se tem algum exemplo, alguma boa prática que a gente pode compartilhar aqui com os nossos professores sobre algo, né, que está dando certo aí nas escolas em relação à proibição, né, do celular e que a gente pode compartilhar aqui. Posso contar de uma história, né, que eu escutei nos grupos de educomunicação que eu faço, que simboliza muito bem, assim, que é a galera escutando programas radiofônicos no intervalo da escola. Eu achei essa uma iniciativa muito interessante, né, de uma escola lá em Perus, de aproveitando esse calor, esses debates e tal, para voltar com a rádio do intervalo, que é uma prática muito conhecida, né, do universo Educom, que como estava todo mundo com o seu celular ali, pouco atento, né, isso não se concretizava mais. E agora eu escutei alguns relatos, né, de colegas professores que retomaram o projeto de rádio no intervalo. Então, todo dia um episódio novo, produzidos pelos próprios alunos, e que tem um convite ali para todo mundo escutar no sistema de som pátio. Alguma coisa, alguma curiosidade, alguma história de vida, alguma história que conecta ali com o território, né? E nesse processo de produção da Rádio Intervalo, e esse que é o ponto pedagógico, tem um elemento de escutativa, da prática da oralidade. A oralidade, no final das contas, né, é uma forma de reconexão com o eu. Quando você escuta, de alguma forma você está se conectando com você próprio, porque escutar é se abrir, escutar é imaginar, escutar é ressignificar, é ter uma outra relação com o ambiente.
Então, às vezes, a gente coloca lá a rádio no intervalo, a gente pensa que é só, não, tá alguém fazendo ali um entretenimento, ou, sei lá, uma brincadeira, mas não. Escutar, essa escutativa, né, essa reconexão com a oralidade é uma forma de existência. E nesse mundo que a gente vive, de resistência. Ou seja, você ouviu o que o colega tem para dizer nesse mundo caótico que a gente vive, né, de algoritmos, é uma forma e uma prática pedagógica que eu acho muito interessante, né? Rádio é simples, e é por isso que faz tanto sucesso, né? É uma linguagem absolutamente simples, né? Que os alunos podem produzir, os professores podem produzir, e vocês estão falando aqui com alguém que fez parte do Educom.rádio, quando eu tinha lá 12 anos de idade, né? Eu sou da primeira geração do Imprensa Jovem, né? Então, vocês estão aqui conversando com alguém que fez parte de um projeto de educomunicação numa escola pública periférica. Então, eu falo não só como especialista, mas com o meu coração também. O negócio funciona. Então, essa é a minha sugestão. Para quem não é de São Paulo, né, ou não conhece o projeto, eu vou linkar na nossa descrição aqui um pouquinho mais sobre o núcleo, né, na Secretaria de São Paulo, sobre o Imprensa Jovem também, e acho que é legal essa prática que o Dodô resgata, porque é um aprender a ouvir no mundo que hoje a gente está com uma comunicação tão acelerada, né, que o pessoal acelera áudio no WhatsApp, acelera áudio no YouTube, e já vi estudante falando que acelera música para ouvir, então acho que é um exercício super bacana de reconexão com o outro, né, então muito bacana essa prática. Tanto os professores quanto os estudantes, nós estamos tateando, vendo como que vai ser, vendo como que os comportamentos estão mudando, né, um pouco sentindo o que está rolando e tal. E aí eu acho que tem coisas que a gente já fazia que podem ser retomadas, mas talvez seja bem o momento da gente ouvir a garotada, sabe? E aí, agora que não tem o celular, que vocês estão aí no pátio, o que vocês estão sentindo falta? Tem uma proposta que eu já vivi numa escola, eu achei muito interessante, que são cantos que você tem pátio, então você tem um canto da leitura e você tem ali disponível gibis, livros, puffs, né? Então, eu quero agora sentar aqui e relaxar, ler alguma coisa. Você tem um canto ali disponível para quem quer jogar, quem é dos esportes, para quem quer correr, inclusive. Às vezes você tem ali mesa de pebolim, de ping-pong, enfim, essas atividades ali esportivas que podem estimular e reafirmar. Quem quiser fazer alguma prática de educom, né, seja aí a rádio, o podcast, na hora do intervalo, por exemplo, ou como uma forma de mostrar que a tecnologia é um meio, né? Então dá para fazer agora um podcast das próprias crianças explicando para os pais por que não é mais permitido usar o celular e como está sendo essa experiência, né? Acho que é interessante, né? Você usa a tecnologia para dizer por que. Mas tem muita tecnologia na escola, mas não tem mais celular, né? Né? Então, acho que dá para brincar com isso. E, assim, os poetas em geral e os professores do Educom, eles são bastante receptivos. Eles adoram ajudar, trocar, adoram trocar, dizer como eles fizeram, tal. Então, quem quiser, inclusive, eu me coloco à disposição. Conheço algumas pessoas aí na rede que eu não souber, dá para indicar, mas quem quiser também conhecer o nosso trabalho lá no CEL, né, lá no LED, tá aí à disposição. O que a Sabrina disse sobre escutar os jovens, né? Isso é muito interessante sobre essa proibição dos celulares, né? Percebam que são adultos com suas preocupações, né, e com suas responsabilidades, decidindo por seres e sujeitos que ainda não são. Isso é muito interessante, né? A gente fala das infâncias, adolescências, sem considerar o que eles têm a dizer, pensar e decidir sobre esses aspectos sociotécnicos, né? Sócio de sociedade técnicos que fazem parte da vida deles. E você observa muito pouco da decisão e da consciência crítica que esses jovens têm sobre o assunto, né? De novo, são os adultos com suas leis e com as suas normativas, decidindo por seres que ainda não são na concepção dos adultos, né?
são seres que eles não são ainda, né? Eu estou brincando aqui, mas não são sujeitos de direitos, não são autônomos, não são emancipados, né? E isso, no meu entendimento, tem um equívoco, né? De aderência, de engajamento dos jovens, né? Se eu tivesse lá, eu era meio rebelde, se eu tivesse lá 13, 14 anos, eu ia me rebelar, falei, vocês proíbem dessa forma algo que faz parte da minha vida. O meu universo simbólico, as coisas que eu gosto de fazer, que eu tenho interação do dia para a noite, e vocês estão falando que não, né? Por que vocês não proíbem para vocês, então, também? Proíbe no seu trabalho. Por que você não proíbe na sua rotina usar também o celular, né? Quer dizer que todos esses danos só acontecem com as infâncias e juventudes, né? Não acontece também com os adultos? É isso que eu tinha para dizer antes que vocês briguem comigo, porque eu falo demais. Boa provocação, Dodô. E acho que aqui, né, para fazer um compilado, né, de alguns pontos que a gente trouxe aqui, acho que então a importância de pautar essas formações continuadas, né, para esses professores e principalmente a gente trazer para junto dessa discussão as famílias, pensando que esse uso, né, dos celulares, da tecnologia, das redes sociais não se esgota na escola, mas está muito presente em casa. E acho que agora no encerramento a Sabrina trouxe uma prática muito boa sobre colocar os estudantes para produzir algum produto, seja um podcast, uma revista, um material, para contar para as famílias sobre esse processo, né, e o que eles estão descobrindo ao longo desses primeiros meses, né, de colocação na lei. Acho que isso é uma prática muito bacana para a gente colocar entre pares, né, e essa troca entre família como uma estratégia para colocar a família junto dessa discussão, porque a gente precisa que a família caminhe junto com a escola, não dá para a gente tratar como mundos separados. Então, acho que esses são pontos super importantes e fundamentais que a gente está falando aqui. E agora sim, para o nosso encerramento, a gente caminha para o nosso momento que chama Fala Curiós, onde a gente termina com uma pergunta rápida aqui sobre o que foi o nosso papo de hoje. Então, Sabrina, Dodô, em uma palavra, como vocês conseguem definir essa nova lei 15.100 com início de aplicação aí para 2025? Nenhuma palavra, um desafio, né? Perplexidade. Acho que desafio. Novos desafios, é isso. Educação em movimento, né? É isso. Sabrina, Dodô, muito obrigada. Com isso, a gente encerra o nosso episódio de hoje. Obrigada a vocês que estavam aqui no nosso papo e quem está em casa nos ouvindo também. Espero que troquem muito, né? Práticas aí que a gente conversou. Vou deixar na descrição os links todos, né? Que o Dodô e a Sabrina falaram. E vão compartilhar, né? Uma bandeira que a gente sempre levanta aqui, que o trabalho de professor não tem que ser solitário, né? A gente constrói mais na troca entre pares. Então, colocamos aqui à disposição para essas trocas. Eu agradeço pela oportunidade, sempre bom discutir comunicação e educação, tecnologias. Nós, educomunicadores e educomunicadoras, adoramos esse assunto, então eu fico grato, bora compartilhar, é isso, né? A gente precisa lidar com essa questão de tempo. Valeu, muito obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz. Eu também agradeço o convite e fico aí à disposição, inclusive para ouvir o que outras escolas estão fazendo, né? Porque é muito bom saber o que está rolando por aí. Agora eu vou acompanhar o podcast, então eu já tinha curiado, já tinha, né? Já conheci um pouco, então agora eu quero ouvir mais assim do que está rolando por aí, esse Brasilzão nosso, né? Eu vi num lugar do Nordeste que eles colocaram forró na hora do intervalo e tava lá todo mundo dançando forró. É isso aí, gente. Vamos forrosear, vamos dançar e, enfim, se olhar, conversar. E muito obrigada, viu? Bom demais, vou pedir para deixarem nos comentários, né, o que as escolas estão fazendo aí de ações para esse momento que a gente pode compartilhar entre os professores. Muito obrigada e até o próximo episódio.